A vida é uma peça de teatro que não permite ensaio. Itabuna é que é um pedaço da minha vida. Eu nunca pensei em sair daqui. Tive uma infância saudável, né? Eu cheguei aqui com um dia de nascido. Bati aquele fole, vupo, vupo, vupo. É prazeroso, é gratificante. Fígado cru, aí todo mundo ria, né? 70, acorda, 70, acorda, 70. Aí eu fiquei gerenciando a fazenda, roubando pra caramba. Deus me livre. Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança? É a puta que pariu. Ele diz, bença mamãe e atravessou. Ai, bença mamãe. Ali é um sequeiro, né? Aí eu vinha lavar roupa ali e atravessava aí, ó. Subia aquela serrinha e ia para lá, pro outro lado da uma fazendinha que tem lá adiante. A gente ia catar goiaba, catar cajá, genipapo, caju. Eu nasci e me criei aqui na beira do rio. Vivo da pesca, gosto do que faço. Criei todos os meus filhos aqui. Hoje tenho os netos. Quanta saudade da infância, né? As margens, lá na área do Campo Formoso, fazendas do meu pai, muitas engazeiras, né? Então, dos galhos das engazeiras, nós pulávamos ao rio. Nenhuma poluição. Naquele tempo eles falam em madrigais, né? Mas não, de manhã cedo ia tomar banho ali, despido, era uma beleza. Uma outra recordação do Rio Cachoeira, essa nos envolve em tristeza. O meu irmão Abinaldo, com 18 anos de idade, ele saiu com um amigo e justo ali em frente à Praça Olento Leone, mergulhou e não retornou. A enchente de 67 trouxe prejuízos enormes para Itabuna, material, enfim. A água bateu até aí. O quintal ficou alagado. Por sinal, foi a única enchente que durou 2 anos aqui em Itabuna. Eu disse, seu Zé, isso é absurdo, 2 anos, porque ela começou em dezembro de 67 e terminou em janeiro de 68. Quer dizer, foram 4 dias praticamente dessa cinquentenária aqui alagada. Nós morávamos à beira do rio, lá embaixo. Naquela época era um rio limpo, o povo pescava no rio. Em 76, quando eu cheguei aqui, eu comecei a lavar de ganho. Existia muitas lavadeiras que lavavam no rio. Tinha eu e várias mulheres que não moram mais aqui. Praticamente resta só eu. Aí as nossas mães começavam a lavar, bater papo. Cantava roda, contava história. E nós tomar banho, brincar. Além de nós nadarmos, brincarmos, sorrir, a gente bebia água do rio também, porque não tinha sujeira na água, né? Era Taboca, hoje Itabuna, a cidade Grapiúna. As águas do Cachoeira serviam até para beber, mas o povo só queria a água do Mutucugê. Era Taboca, hoje Itabuna. O nome Itabuna é um topônimo de origem indígena que significa Ita, pedra, Una, preta. E as pedras pretas que rolam no fundo do rio Cachoeira deram nome à cidade.
Um nome de descendência indígena, um nome brasileiro. O rio não tem nenhuma queda d'água no seu curso. Ele é apenas, o leito tem muitas pedras pretas, daí o nome. Aí quando o rio tem algumas enchentes, algumas cheias, o que acontece? A água fica encachoeirada por causa do leito do rio. Ferradas era uma passagem de tropa, de gado. Jorge Amado nasceu lá, mas não sei se desgostoso ou não conservou esse elan de ter nascido, porque nascido em Ferrada, consequentemente, seria itabunense. Mas Ilhéus adotou de tal maneira que jamais, em tempo algum, deixou que ele dissesse que era filho de Ferrada. A história de Ferradas é uma das coisas mais interessantes e tem um rico significado e historicidade para a formação do município de Itabuna. Ferradas, como aldeamento indígena, começou em 1815 e o Frei Ludovico de Livorno, que veio da Itália, veio diretamente para aqui e aqui começou um trabalho de 49 anos e aqui deixou um grande legado. Vários aldeamentos indígenas foram assim edificados entre o perímetro de Itabuna e a Vitória da Conquista. Ferradas era o maior dos aldeamentos. Em 1840, por aí, começa o Caldeirão Sem Tampa, que era uma fazenda ali no bairro de Fátima. Tinha apenas duas casas, uma casa do dono da fazenda e outra dos empregados da fazenda. Ali foi o primeiro núcleo habitacional, umas 4 ou 5 casas, e seu Manuel Cidade estava ali. Depois chega em 1847, o Félix Severino do Amor Divino se instala entre o bairro da Conceição e o Góes Calmon. A sua casa, ele fez ali da fazenda Marimbeta, que foi outro arruado. Então aí começou a formar o arraial. Esse arraial chamava Tabocas. E depois, primeiro a sagra foi sergipano, mas depois vieram os sírio-libaneses, árabes. A região Cacaueira e Itabuna tem uma presença muito marcante da colônia libanesa. Acontece que os libaneses, no fim do século XIX e no começo do século XX, vieram fugidos da perseguição religiosa lá do Líbano. Você sabe que o Líbano era colonizado pelos turcos, né? Não existia o Estado do Líbano, o Estado da Síria, não existia, eram possessões. Então, depois da Primeira Guerra, eles, revoltados porque não ganharam independência, começaram a fugir para o Brasil, tanto antes do século XX como no começo do século XX. E eles fugiam com passaporte turco, porque quando eles não tinham pátria, eles tinham que ter algum passaporte. E por isso que Jorge Amado até colocou no livro Gabriela, chamando Nassib de turco, e ele ficava muito irritado com isso, porque os turcos eram inimigos dos árabes, porque eles dominaram os árabes durante vários séculos. É por isso que eles não gostavam. E chegavam aqui, inclusive, e trocavam de nome. Não é? Eles viram, por exemplo, o primeiro que veio para aqui, para o Brasil, foram os Marons, uma família chamada Maron, que era, eu acredito que esse nome Maron era de origem dos maronitas, que é um ramo do catolicismo. Os árabes de Itabuna são quase todos de Aituli, uma cidadezinha do Líbano. Os Age, Rian, Abdala, Habib, os Baracate, os Bidris, todos vieram de Aituli e todos são contraparentes. Nascido com muita honra aqui em Itabuna, minha mãe Maria Campos Silva, sergipana, meu pai baiano de Igreja Nova, norte do estado. Preocupação constante, a de educar sempre mais a sua juventude. Na primeira fase, jovem, ensinando em todos os ginásios, e aquela vaidade de quem sabe tudo, né? Eu era realmente vaidoso. E hoje, quando eu estou a ler cada dia, às vezes 2, 3 livros, eu sinto saudade de não poder levar essa bagagem de hoje para os meus ex-alunos. Me penitenciou porque, aí eu digo, fui um professor simples, ensinei pouco. Se fosse hoje, eu estaria mais dedicado, amando mais essa profissão, que, resumidamente, eu digo, é um sacerdócio. Só é bom professor aquele que ama o ensino. As mulheres não tinham como estudar, porque os colégios que havia aqui era somente para homem.
não havia colégio para mulher. As famílias que tinham recursos, os filhos estudaram na Bahia, no Rio. A mulher tinha que, se fosse trabalhar, tinha que trabalhar como professora de música, como professora primária. O homem não estudava no colégio de mulher, mulher que não estudava no colégio de homem, eu botei para os dois sexos. Então, fiquei com o infantil. Mas quando os meninos terminaram o infantil, os pais exigiram de mim botar o primário. Eu entrei, botei o primário, mas não botei com o nome de Gato de Botas, porque o Gato de Botas era um infantil. Botei Nossa Senhora da Glória, mas ninguém chamou Nossa Senhora da Glória. Até o fim foi Gato de Botas. Tive a honra de inaugurar o primeiro prédio escolar de Itabuna, na escola Lúcia Oliveira, onde eu tive, graças a Deus, a satisfação de fazer meu curso primário. Meu pai separou da minha mãe, foi embora. Ela não teve condições de me manter no colégio, eu saí. Eu achava que aos 10 anos, depois de 10 anos, eu ia pular, jogar bola, brincar, mas não. Naquela época a gente ia trabalhar mesmo. Eu pesco a semana todinha, eu trato junto com o meu filho, eu vendo no centro comercial. Todo itabunense, que eu fui um homem iniciante aqui, nasci e me criei aqui, minha família está aqui, a gente se sente na obrigação, né, de construir, deixar alguma coisa para marcar a presença da gente na região, na cidade. E aqui em Itabuna não tinha nada que reunisse os produtores, e os produtores não só da agricultura como da agropecuária. O parque de exposição demorou 18 anos para ser construído. Foi uma ideia nossa e com a ajuda da CEPLAC e dos fazendeiros nós conseguimos terminar o sonho. Com a nossa própria participação, né? Porque nós financeiramente nós ajudamos também bastante. Vim para conhecer o sul da Bahia, mas a fama em Jiquié é de que aqui se matava muita gente. Mas eu digo, eu só vou para lá trabalhar, eu não vou para lá ser valente. Prova está que estou vivo até hoje aqui. Na década de 60, nós tocávamos bailes nos clubes, inclusive Itabuna tinha clubes em todos os bairros. E nós, como os músicos da época, inclusive os mais solicitados, tocávamos em todos os clubes. Era o ponto recreativo da sociedade, não é? Principalmente aos domingos. O Grapiúna, primeiro não era o Grapiúna, o primeiro era Clube Social Itabuna. Eram dois clubes que lutavam um com o outro, eram concorrentes um do outro. E as pessoas que iam lá eram selecionadas. Os pais eram sócios e os filhos tinham direito a frequentar. Situado em local privilegiado, o Grapiúna Tênis Clube é sem dúvida um dos recantos mais acolhedores da jovem cidade. Eu não participava e não tenho nenhuma noção do que eram as festas do clube. Porque os clubes eram clube fechado, né? Só entrava quem era sócio. Quem tinha condições ia lá e quem não tinha ficava de fora só observando. 10 horas havia no Itabuna Clube chamavam uma domingueira. Durante algum tempo eu fui convocado para participar das diretorias dos clubes. E o curioso é que éramos obrigados a identificar aqueles que não estavam dançando de modo adequado e convidávamos o casal para comparecer à diretoria, quando então, muitas vezes, eram obrigados a deixar o clube. Eram exigências da sociedade, que inclusive, em certas circunstâncias, nos procuravam para denunciar que determinadas moças eram incubadas. O termo incubado significa, hoje, usando a linguagem muito franca, né? Não eram mais virgens. As moças de família, se fosse deflorada, a família tem que expulsar de casa, né? Tinha que ir para o Baixo Meretrício, ou sair da cidade. Se tivesse importância econômica... Geralmente não ficavam na cidade, não. É uma sociedade patriarcal, machista, preconceituosa. Hoje não se concebe uma atitude desta. Olha as festas de antigamente,
eram bem melhor do que a de hoje. Eram bonitas, o carnaval era muito bonito, as moças todas estavam lá, o lança-perfume você jogava no pescoço da moça, aqui era um ato de galanteio. Era uma alegria total, você tinha um clube com as pessoas fantasiadas, desfile de fantasia. Naquele tempo, o curso eram carros com a capota arriada. Aí, à tarde, se alugava, quem não tinha carro próprio, é lógico que eram poucos na época, e sentavam na capota, agora, um carro atrás do outro. E aí enfiava com a serpentina, um carro ia jogando para outro, até o último carro. Tocando as marchinhas carnavalescas, que eram um sucesso da época, hoje, o que não se tem hoje, que naquela época nós não tínhamos axé ainda, e de maneiras que os bailes eram uma apoteose, era algo assim esperado até pelo Grapiúna. Certo dia que era no Grapiúna, outro dia no Itabuna. Todo mundo respeitava, era festa de respeito, não existia violência. Tinha cinema, né? Já tinha cinema. O cinema faz parte da região. E o povo gostava de cinema. Desde aqueles primórdios, né? Porque antigamente tinha aqui o Cine Elite, ali na Cinquentenário. Era uma fila de gente que dobrava a rua e a 200, 300 metros para entrar no cinema. Todo mundo queria cinema. Naquele tempo não tinha televisão, rádio incipiente. Coube a senhora Lafayette Veloso, digníssima esposa do juiz de direito da cidade de Itabuna, descerrar a fita simbólica da inauguração do majestoso Cinema Catalunha. Ia para o cinema com satisfação, compreendeu, de segunda a domingo. Nós dávamos, naquela época, 3, 4 sessões. Do Rei Ming, Flas Gordon, de Buck Jones, de Tom Mix, do Rintintim, do Cavalo Rex. Sulpício de uma Saudade. Aquilo era uma beleza, aquilo eu como menino, os meninos só pensavam nisso, só falavam nisso. Tinha filme diários e tinha filme seriado. Era os cowboys, por exemplo, era filme dividido em série. Dava episódio para vir no outro, para vir para completar, tipo novela. Toda semana tinha eventos, a cidade era mais rica culturalmente, os colégios também, os professores levavam a sério o trabalho de educadores. A cidade foi crescendo, já mudou a sua tática, pois o bairro Cajueiro agora é bairro de fato. Tinha o jardim da Praça do Fórum, mas ninguém frequentava lá, que era à noite, era, como se diz, antes de... Ali era chamado também o Jardim das Gatas, porque quando terminava o cinema, a turma ia para ali sentar e pegar as gatinhas. Eu nunca fui lá pegar gatinha, não, mas assisti pegarem e assisti também os miados das gatinhas. Gata, na década de 40, década de 50, era aquela funcionária doméstica, aquela empregada doméstica que a turma já tratava como prima das primas de vida fácil, não é? Mais ou menos isso. Eu não sei se vocês me entendem. De maneiras que chamava de gata, né? Mas o principal jardim era na Praça Olinda de Lyon, que era o Jardim dos Namorados. Naquele tempo não se namorava brigando como fazem hoje, não. Quer dizer, brigando, tocando murro. Naquele tempo era assim, um para lá, outro por cá. Agora tinha as aulas, a gente passava, tirava uma folhinha, ela passava, oi, o que é que há e tal. Mas era uma coisa maravilhosa. Terminava as matinês, as pessoas iam, a moçada, essa coisa, passeando. Havia realmente um namoro romântico. As moças ficavam rodando, os rapazes parados, né? E ali começava o namorinho, um piscar de olho, aquela brincadeira inocente dos jovens, né? E elas todas graciosas, geralmente elas não queriam namorar com os rapazes da cidade, que geralmente eram rapazes mais sem condições, né? As melhores famílias mandavam os rapazes para Salvador para estudar, para ser professores, médicos, cientistas. E nós daqui era apenas gente da cidade. Então elas davam preferência a namorar quando eles chegavam. E a gente sempre ficava sobrando. Meu avô conheceu minha avó, meu pai conheceu minha mãe, eu conheci minha mulher. Isso não tem mais, acabou. Tinha o clube, tinha um jardim e tinha até a zona do Baixo Meretrício, que era um folclore na cidade. Era um bairro todo, o bairro de Fátima. Eram 3 ruas, todas de casas de tolerância, vamos assim dizer. A rapaziada saía dos bares, evidentemente tomando, além do Guaraná, alguma coisa mais forte, e participavam do restante da noite lá no bairro de Fátima, no Cajueiro, que era o nome oficial da época. E lá no Cajueiro nós tínhamos essas moças, que aí nós não sabemos como definir, porque lá estavam jovens e mais velhas também,
para curtir a noite, né, o fim de noite com as primas, né, da época. Era identificado em primeiro lugar pela luz vermelha, né? Nessas casas de luz vermelha, elas estavam sempre estabelecidas nas ruas, no perímetro das ruas, não é? E lá você via, onde tinha luz vermelha, podia entrar naturalmente. Onde não tinha luz vermelha, não podia entrar. Agora o que acontecia lá por dentro aí é outro problema, né? Os senhores mais velhos da época, eles não participavam muito junto com a juventude, porque a juventude sempre foi aquela juventude de levar a coisa na baderna, brincando, curtia e tal, e eles se resguardavam, de maneira que algumas casas se estabeleciam numa dobra de esquina, em um setor mais afastado um pouco, para que esses cidadãos pudessem frequentar sem ter que brigar para conseguir o sigilo, não é? Prostituição de elite, que era de Carlos Barreto, o bispado. Tinha a prostituição também da classe média. Da classe média era o bordel de Dona Esté, hoje ali naquele morro que foi demolido para abrir a Avenida Cinquentenário com a Juraci Magalhães. Ali ele foi aberto em 57, aquele morro ali. E ali em cima tinha a Cruz do Pecado, uma cruz toda iluminada de vermelho. Ela ficava ali. Depois, nos anos 60, essa cruz caiu, que ali também funcionou um cemitério também. Praça Olinto Leone, ali teria sido o cemitério, a igreja de São José estava próxima. Eu não me lembro, o ano deve ter sido na década de 30 ou 40. Mas dali saiu para a Rua Duque de Caxias, onde hoje é a Rua Duque de Caxias. Não era a Rua Duque de Caxias. Com o surgimento das casas, se mudava o cemitério de local, entendeu? Da Duque de Caxias ali saiu mais para frente de onde hoje é a Catedral. Depois retornou pela Benjamin Constant. E antes de Benjamin Constant, era chamada Rua do Cemitério. Que também não se chama mais Benjamin Constant, e sim Rua Rufo Galvão. Curioso, quando eu era menino, e nós ficávamos em grupo, impressionados com o trabalho das máquinas, reduzindo o aclive da ladeira, vendo ossos de pessoas falecidas, né? Posteriormente é que foi transferida para a atual área da Santa Casa de Misericórdia, ao lado do Hospital Calixto Midledge, que chamava-se antes Hospital Santa Cruz. Existe a Burundanga, não lembro do seu prefixo. Tinha a Rua da Lama e o Beco do Fuxico. O que diferencia o ABC da Noite, o meu bar, dos outros bares é que o meu tem horário, né? Nesse horário eu copiei justamente na Inglaterra, porque na Inglaterra os bares fecham no horário certo, tem horário disciplinado para fechar. O Bar ABC da Noite, na festa agora do centenário de Itabuna, ele vai completar 50 anos. E quando Itabuna completa os 100 anos. Eu conheci a atual cinquentenária com o nome de Rua da Lama, depois JJ Seabra, depois 7 de setembro. Ela nunca foi dividida em duas, era estreita, apenas o prolongamento dela que era até aqui na Praça Camancá, quando chegar dali, até chegar aqui era a Rua do Guri. A história do nome Jardim do Ó deveu-se à dupla Martelo e Martelim. Era uma crítica que fazíamos porque a praça era redonda e o engenheiro prefeito na época colocou os bancos quadrados. Daí passamos a chamar ali, compadre, no Jardim do Ó, ali no Jardim do Ó. E esse apelido pegou até hoje as instituições importantes, como o CEPLAC, etc., colocam nos ônibus Jardim do Ó. Não saiu mais nunca esse apelido da praça que chama-se José de Almeida Alcântara, o ex-prefeito de Itabuna. A Praça Olinto Leone teve vários nomes. Jardim 15 de Novembro, Largo da Matriz e Olinto Leone. Já a Praça Camacan, que hoje é a Altar Mangabeira, tinha uns eventos culturais lá de vez em quando, assim,
O Teatrinho ABC foi demolido para fazer aquela praça, ter uma praça mais abrangente, tomar toda a sua ambiência, não tem nenhum empecilho ali. Aqui era o campo de futebol de Itabuna, hoje é o Centro de Cultura. Centro de Cultura, olha. Futebol é cultura, não é? Tá bem. Então eu posso dizer que fiz alguma coisa pela cultura. Foi preciso eu fugir daqui de Itabuna para jogar no Rio. Para o América, eu jogava na FUB, Federação Universitária Baiana de Esportes. E eu fiz a preliminar de Bahia e América. Resultado, quando eu terminou o jogo, a direção do América veio me procurar. Eu disse, eu não vou não, porque meu pai tem pavor a futebol e eu não quero contrariá-lo. Ah, mas o que é bom, você vai ganhar dinheiro, etc, vai namorar muito. Que por sinal namorei muito, pô. Vivo com a 14ª mulher. Grita me viu jogar e disse à direção do América para me contratar. Pediu que eu fosse, eu digo, eu vou. Aí fugi de meu pai, fugi da família toda. 3 dias depois que a família foi saber que eu estava no Rio. E de lá fiquei no América, 2 anos. Aí eu vim para Ilhéus jogar aí, Ilhéus, sábado contra Ilhéus, domingo contra Itabuna. Quando eu menos espero, estou preso. O delegado de Itabuna era meu irmão. E o delegado regional, compadre de meu irmão. Entraram em um conclave e me levaram preso para aqui. Eu saí de Ilhéus para cá preso. Mas fiquei dentro de casa, né? Ah, meu pai, trouxe o descarado que o senhor mandou. Eu cheguei, abracei meu pai, beijei, abracei minha mãe. Fiquei em uma boa com todo mundo. Aí ele disse, olha, você não vai voltar mais, que você vai gerenciar as fazendas. Foi o único que não quis estudar, etc. Tal. Eu digo, tá certo. Aí eu fiquei gerenciando a fazenda, roubando pra caramba. Jogava no Fluminense. Era muito boêmio. E a boemia que me tirou da seleção. Diz Flávio Costa e aquele que era o treinador Fiola, né? Eles acharam por intermédio de outros diretores, disseram, Léo é muito boêmio, você vai levar Léo? E eu fiquei na saudade de Copa do Mundo, a de 58. Bom, joguei 5 anos no Fluminense, fui 4 anos vice-campeão carioca, fui artilheiro do Rio São Paulo, e foi um time que não levava desaforo para casa, ganhava jogos da Pampa. Tele, eu, Carlalho, Didi e Escurinho. A Taça Brasil, eu fui o primeiro campeão brasileiro e primeiro artilheiro do Brasil. Ganhamos todos os times do Norte e Nordeste, ganhamos Santos e ganhamos Vasco, dentro dos próprios domínios dele. Eu tive muitas mulheres, todas elas artistas. E toda vez que havia uma briga, eu dava um apartamento, justamente porque eu morava. Porque a mulher gosta muito de dinheiro e de artista também. Eu mesmo era um artista de futebol. E aí eu fui levando a vida assim. Quando ela me chamava de Leozinho, eu me derretia todo. Eu nunca fui um craque. Eu comecei na várzea, como diz, no suburbano. Aqui mesmo, perto aqui, tinha um campinho chamado Espinhais do Macaco. Bati meus babas e tal. E conseguimos fazer naquela época um time que, em vários torneios. Tinha o Flamengo, tinha o Fluminense, tinha o São Paulo, o clube do Pontalzinho, que fomos reunindo os melhores craques na época. O meu nome, por exemplo, era Zé Nunes jogava bola. Eu corria tanto que botaram o apelido de Máquina 13. Em homenagem à Estrada de Ferro, naquele tempo tinha máquina 13, 14, 15, então máquina, porque eu corria muito, eu corria mais do que a bola. Em 50 eu já batia minha bolazinha, mas trabalhava já no ramo de laticínio, compreendeu, com o Mário Padre. Nessa época foi quando veio a Copa do Mundo, que eu tenho 2 jogos atravessados aqui na garganta. Pedi ao meu patrão para ir conhecer o Rio de Janeiro e, consequentemente, assistir 2 jogos. E tive onde assistir Brasil e Espanha, 6-2, ganhamos. Então veio aquela história do já ganhou. Quando foi no domingo,
Vamos perder para o Uruguai, que está com isso aqui atravessado até aqui. Que jeito, até hoje. Mas Nunes, daqui por dia nós já ganhamos, já foi campeão, bicampeão. Mas eu queria ganhar aquela, que nós preparamos a casa, preparamos o Maracanã. Eu tive a honra praticamente de inaugurar o Maracanã. Naquela época teve 200 mil pessoas, 200 mil não, 201 que eu estava lá, compreendeu? Resultado, perdemos. Itabuna era uma cidade formidável, era uma cidade bonita, bela, bela por causa da sua gente, né? Bela por causa de suas casas, bela por causa do seu povo, bela por causa dos vizinhos, todos os vizinhos eram uma família só. À noite se reunia para contar casas, de histórias, é uma beleza de história, você sorria, contava, um mangava do outro, contava os casos um do outro. Itabuna cidade foi sempre uma cidade pacata. E nós sentíamos prazer em sair, passear. Era muito melhor nos anos 50, nos anos 60. Itabuna era minha cidade querida. Então eu ia para o exterior, andava no exterior, via coisas muito mais bonitas, mas a saudade de Itabuna existia dentro de mim. A geração dos Beatles, dos Rolling Stones, a gente presenciou uma transformação profunda. E Itabuna não ficou para trás. Itabuna era um paraíso na década de 60. Quer dizer, era uma beleza, tudo tinha, a natureza nos dava tudo. Era uma espécie de uma arca, né, de fartura. A televisão, a pílula, a revolução sexual, a revolução cultural mudou totalmente. Então nossa geração sofreu muito com isso, que a gente viveu e ajudou a transformar, né? E a gente sente muita saudade desse tempo. A cidade evoluiu na parte comercial, né? Porque todo mundo sabe que houve a vassoura de bruxa. E os fazendeiros foram muito sacrificados, né? O modo de produção do cacau, né, da cultura do cacau, fez com que nós forjássemos uma elite assim, muito individualista, muito conservadora, muito apática. Itabuna cresceu, mas cresceu muito rápido, desordenadamente. Isso refletiu na parte do urbanismo, do transporte, né, nessa desorganização urbana que tem todas as cidades que cresceram rapidamente no Brasil. Itabuna é um exemplo disso. Itabuna está no ponto estratégico. Se é para ir para Salvador, tem que passar por Itabuna. Se é para o Rio de Janeiro, tem que passar por Itabuna. Se vai para Brasília, tem que passar por Itabuna. Então Itabuna é como se fosse assim um entreposto. A educação transformou isso aqui. Itabuna é uma cidade hoje em pleno desenvolvimento e vai crescer, porque Itabuna é potente, ela tem uma agricultura permanente do cacau, que hoje não está em boas condições, mas vai mudar. Nós temos aqui a agricultura de café que está chegando, entendeu? De uma forma violenta. Nós temos uma pecuária dinâmica, uma agropecuária, pecuária de leite, pecuária de corte. Itabuna é trabalho. A salvação foi o comércio. E essas fábricas que vêm de fora, né, essas indústrias. Não é só desse ano do centenário, é toda a vida. Todo mundo construindo algo para deixar para as futuras gerações, certo? Se trabalha com praças, pode se trabalhar com instituições, pode trabalhar com a religião, trabalhar com a cultura, memória, patrimônio. Nós temos um povo trabalhador, nós temos a terra que é boa, que é ondulada, graças a Deus ela é ondulada, nobre, com profundidade bastante para se implantar qualquer floresta. Dias melhores virão. Itabuna é que é um pedaço da minha vida, motivo da minha fé, lembrança da minha infância querida. Sinto por Itabuna um amor como todo bom filho sente, né? Itabuna criança, Itabuna menina, Itabuna jovem, e aí cada vez o sentimento se ampliando. Foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu nasci. Tive convite para muitos lugares do mundo. Nasci aqui, passei 10 anos fora em Salvador, me formei e voltei para aqui. E não aceitei em lugar nenhum. Eu só não fiquei milionário em futebol por causa de Itabuna. Não podia deixar Itabuna. Passava um mês, 2 lá, já ficava louco para vir embora. É isso aí, eu não trocaria nunca. Recebi proposta dos clubes espanhóis. O dinheiro que eles me ofereceram dava para comprar todas as fazendas de meu pai. Mas eu preferi Itabuna. Itabuna é uma mãe para todo mundo. Todo mundo que vem de fora gosta de Itabuna. Praticamente me criei, porque cheguei com 8 anos. Aqui aprendi minhas primeiras e segundas letras.
O amor por Itabuna é você ter um grande amor na vida, né? Não aceito que ninguém fale mal de Itabuna. Gostar eu não gosto não, tenho verdadeira adoração. Eu sou apaixonado por Itabuna. Sempre fui e serei. Adoro Itabuna. É minha segunda pele. Macaco de auditório de Itabuna. Era Taboca, hoje Itabuna, a cidade Grapiúna.